A primeira pergunta de hoje é do nosso ouvinte José Rosa. O José Rosa ligou ontem e fez a seguinte pergunta ao pastor Natanael Rinaldi. Ele quer saber do pastor sobre Mateus capítulo 24, verso 34. E ele diz: pastor, que geração é essa? Então eu vou ler o texto, Mateus 24, verso 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então, prezado ouvinte José Rosa, o pastor aqui nos enviou a resposta da sua pergunta. Ele explica para o irmão: a palavra geração significa, em primeiro lugar, as pessoas que viviam numa certa época da história que os hebreus calculavam aproximadamente 40 anos de tempo atribuído a cada geração. Segundo, as pessoas que viviam na época de Jesus, de fato chegaram a ver a destruição de Jerusalém, com todos os seus horrores, dentro também de 40 anos a contar desse período que o Senhor Jesus anunciou. Em terceiro lugar, significa também raça, família ou tipo de vida. A raça dos judeus ainda existirá como nação distinta até a vinda de Cristo. Então está aí, prezado ouvinte José Rosa, a resposta que o nosso pastor enviou para você. A próxima pergunta é NQI. O nosso ouvinte não quer se identificar, mas pergunta assim ao pastor: pastor, por que a Bíblia fala de predestinação? Então aqui vai a resposta do nosso pastor aos nossos ouvintes nesta manhã. Diz o pastor, citando a referência de Romanos 8, 29, que está escrito: porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Este texto serve para unir a predestinação com a presciência e, por conseguinte, para estabelecer seus justos limites. Era imprescindível que conhecesse de antemão, e isto naturalmente incluiria o conhecimento de que alguns homens aceitariam e que outros recusariam a salvação. Mas Deus, sendo todo-poderoso e onisciente, deixou o homem absolutamente livre para fazer a sua escolha. De outra forma, ele não puniria os homens por aquilo que inevitavelmente praticariam. A soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem são ambos verdades promulgadas pela Bíblia, e ambos existem e operam simultaneamente e sem contradição. Então está aí a resposta enviada pelo nosso pastor. A próxima pergunta, também agora na sequência, sobre predestinação, sobre salvação, sobre a presciência de Deus, nós agora fazemos uma outra pergunta ao pastor. Pastor, se Cristo morreu por todos os homens, então todos serão salvos? E aqui vai a resposta, então, do nosso pastor. Diz o pastor: Cristo morreu em lugar de todos, possibilitando a salvação de todos os homens. Ele também deseja a salvação de todos os homens. Entretanto, o homem é dotado de livre arbítrio e cada homem terá que decidir por si se aceitará ou não o dom gratuito da vida eterna. Vamos aqui mostrar uma citação de João, capítulo 1, verso 29.
No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha até ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então está aí o próprio João, o Batista, que foi o precursor de Cristo, ao vê-lo, pôde declarar a todos que estavam ali próximos: Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E nós citamos também, o pastor está informando aqui, 1 João 2:2, e ele, Jesus Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então está aí, de todo o mundo. Não existe a expiação de Cristo limitada apenas para um grupo seleto de pessoas previamente escolhidas. Mas não, o texto é claro, de 1 João 2:2. Ele, Jesus Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então a salvação é para todas as pessoas, desde que todas as pessoas também aceitem, recebam este dom gratuito de Deus. O pastor citou aqui também Marcos, capítulo 16, versos 15 e 16. Foi a ordenança que o Senhor deu, a ordem que o Senhor deu para a grande comissão. São todos os crentes, todos os discípulos de Cristo, fazem parte desta grande comissão que vão levar o Evangelho para todas as pessoas, vão fazer Cristo conhecido de todos os homens. Então, Marcos 16, 15 e 16 diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer, preste atenção, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então mostra aí claramente a decisão que cada homem deve tomar por si mesmo. Se aceita, se não aceita. Deus enviou seu Filho e ele morreu em favor de toda a humanidade. João 3,16 é claro quando diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o Senhor Jesus morreu em favor de todos os homens, mas, infelizmente, nem todos os homens aceitam este dom gratuito de vida eterna oferecido por Deus. Vamos pregar: aquele que crer é salvo, o que não crer será condenado. A próxima pergunta, ainda falando sobre o tema salvação, foi feita assim para o pastor: Pastor, quem toma a iniciativa na salvação de cada pessoa? Aí o pastor responde aqui para os nossos ouvintes: o Espírito Santo convence do pecado, dá o arrependimento e faculta a vida eterna. E assim, pela graça que somos salvos, não de obras, mas sim pela fé em Deus. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O pastor continua aqui. Em João capítulo 16, versos 8 ao verso 11, o pastor está citando aqui: E quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado,
porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então está aí a obra que o Espírito Santo realiza na vida do homem. O homem ouve a palavra e o Espírito Santo trabalha em seu coração no convencimento, dando a ele o arrependimento e também facultando a vida eterna ao homem. Então, é necessário que o homem abra seu coração e aceite a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação, deixe o Espírito Santo atuar na sua vida. E a próxima pergunta, também com o tema sobre salvação: pastor, que parte toma o homem em sua salvação? O pastor respondeu o seguinte: o homem precisa receber um amor à verdade. Isso está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, o homem precisa crer no Evangelho, como já lemos em Marcos 16, verso 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E receber a Cristo, é claro, no seu coração, como nós lemos em João, capítulo 1, versos 12 e 13, a alegria, a satisfação do homem de sair da posição de criatura e se tornar, então, filho de Deus. Então, nós somos, através de Cristo, recebidos agora como filhos de Deus. Isso depende do homem. João 1, 12 e 13 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Para onde vai a alma na morte do crente? Não é? Então está aí a definição que nós podemos encontrar. A pessoa aceitou a Cristo, abriu seu coração, então ela está fazendo parte agora da grande salvação e também se tornou um filho de Deus. A próxima pergunta, o nosso ouvinte faz aqui um relato inicial. Ele diz assim: sou salvo por Jesus Cristo. Se morrer agora, onde fica minha alma até o juízo final? E ele faz outra pergunta: hoje estarás comigo no paraíso, disse o Senhor Jesus na cruz ao malfeitor. A alma do ladrão não aguardaria o juízo final? A resposta não abriria brechas para os católicos falarem em purgatório e os espíritas em aperfeiçoamento da alma? Então, o nosso ouvinte fez aqui uma pergunta muito interessante e vamos então para a resposta do nosso pastor. Inicialmente, o pastor agradece pelo contato e também pela pergunta. E ele diz assim: espero que a Bíblia que nos edifique neste assunto. Então vamos lá para a explicação que o pastor dá aos nossos ouvintes. Diz o pastor: quando o corpo separa-se da alma, o corpo volta ao pó. Está em Jó, capítulo 10, verso 9. Peço-te que te lembres de que como barro me formaste e me farás voltar ao pó. Todavia, a alma dos salvos vai à presença de Deus. Está em 2 Coríntios 5, verso 8.
mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Isso é o que Jesus quis dizer ao ladrão na cruz, que era arrependimento e crente em Jesus Cristo. A alma do ladrão foi naquele mesmo dia para a presença de Deus. Não ficou aguardando num lugar intermediário fora da presença graciosa de Deus. A alma dele não ficou se aperfeiçoando, pois já fora lavada com o sangue de Jesus. E assim já foi aperfeiçoada. Então o pastor cita ainda Apocalipse 1:5 e Hebreus 12:23. Continua o pastor: isso quer dizer, se Cristo é seu substituto, você já é um justo e o Espírito já é aperfeiçoado. Verdadeiramente, os que creem em Jesus têm a vida eterna e não entrarão em condenação nunca. Está em 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 6 ao verso 8, que diz assim: por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. A alma dos salvos fica na presença de Deus até o dia da primeira ressurreição. Em Hebreus capítulo 12, verso 23, preste bem atenção, anote aí essa referência dada pelo pastor. Hebreus 12, verso 23, diz assim: a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Vou repetir: e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Naquela ocasião, os corpos dos salvos serão ressurretos para serem glorificados e reunidos com a alma para voltar com Jesus, não para um juízo final, mas a terra para reinar com ele aqui por 1000 anos. Então, as pessoas que hoje morrem no Senhor. O seu corpo vai para a sepultura, mas seu espírito e sua alma, que sobrevivem à morte do corpo, vão à presença de Deus. E está dizendo esse texto de Hebreus que quando Jesus vier, trará consigo os espíritos justificados, esses todos e todos os tempos que morreram em Cristo virão com ele para receberem os seus corpos glorificados e também serem juntamente arrebatados com os vivos que aqui estarão, os crentes vivos que estarão aqui no arrebatamento da igreja. E o pastor então continua dizendo aqui, citando o texto de Apocalipse capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então está aí falando sobre o reino milenial de Cristo, em que a igreja, em que todos os salvos estarão com Cristo, reinando neste reino milenial. 1000 anos no reinado de Cristo, que vai se dar início depois da grande tribulação. Ainda sobre o reino milenial de Cristo, nós temos aqui uma pergunta feita para o pastor. Que acontecimentos se darão
depois dos 1000 anos de reinado de Cristo. Que acontecimentos se darão depois dos 1000 anos de reinado de Cristo? Diz o pastor, depois desses 1000 anos, o juízo final acontecerá. Esse juízo não é para os salvos, pois as obras desses já foram julgadas em Cristo. Mas o juízo final é para os não salvos. Eles serão julgados pelas suas obras, pois não confiaram na obra redentora de Cristo. Esses não salvos serão lançados no lago de fogo, onde estarão para sempre. E o pastor cita então o texto de Apocalipse, capítulo 20, do verso 11 ao verso 15, falando sobre esse juízo final, julgamento do grande trono branco, que ali vão se apresentar os não salvos, foram aqueles que não aceitaram a obra redentora de Cristo, mas vão ser então julgados pelas suas obras. Diz então o texto citado pelo pastor em Apocalipse, capítulo 20, do verso 11 ao verso 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, prezado ouvinte, prezados ouvintes, Jesus Cristo é o Salvador. Os em Cristo serão ressuscitados como ele ressurgiu. Os em Cristo, pela fé, antes de morrerem, serão com ele na presença do seu Pai por toda a eternidade. Os em Cristo têm uma bendita esperança, mas os fora dele somente conhecerão a ira de Deus pela eternidade. João, capítulo 3, verso 36. Deus nos dá uma gloriosa e grandiosa salvação em Cristo Jesus. Então está aí a resposta que o nosso pastor passou então aos nossos ouvintes com relação à salvação, com relação a este julgamento do grande trono branco. Quem será julgado nesse julgamento serão os não salvos. Falou também sobre o reino milenial de Cristo, em que a igreja, em que os salvos estarão com Cristo. Falou sobre para onde vai as pessoas crentes que morrem, o seu espírito vai para onde? Vai para a presença de Deus e serão trazidos com Cristo no arrebatamento da igreja para receberem os seus corpos agora glorificados. Então estão aí as respostas, riquíssimas respostas que o nosso pastor mandou, enviou para todos os nossos ouvintes.